O salão principal da mansão Ventura estava impecável. Flores brancas se espalhavam por cada canto e o perfume de rosas tomava conta do ambiente. Convidados elegantes circulavam com taças de champanhe, sussurrando comentários sobre o casamento do ano. Rodrigo Ventura, aos 35 anos, ajeitava o punho da camisa pela terceira vez em 5 minutos. Sua postura era ereta, o sorriso educado, mas algo em seus olhos castanhos revelava uma inquietação que tentava esconder. "Está tudo perfeito, querido", murmurou Isadora Nogueira, sua noiva, tocando levemente o braço dele. O vestido dela era um sonho de renda francesa e cada detalhe havia sido pensado para impressionar. "Em 1 hora, seremos marido e mulher." Rodrigo assentiu, mas seu olhar já tinha se desviado para a entrada do salão. Entre os convidados que chegavam, procurava por um rosto específico: Carla Mendes. Ele mesmo havia enviado o convite contra os conselhos de sua mãe e de Isadora. Era uma questão de educação, justificara. Uma forma de fechar definitivamente um capítulo do passado. Carla havia sido sua namorada durante 2 anos, quando ele ainda estava construindo seu império empresarial. Ela era professora, sonhava em trabalhar com projetos sociais e sempre o questionava sobre suas prioridades. "Você tem tanto poder, Rodrigo. Por que não usa para fazer algo que realmente importe?" costumava dizer. Ele achava suas ideias ingênuas. O relacionamento terminou de forma abrupta, quando ele decidiu que não tinha tempo para distrações românticas. Isso foi há 3 anos. "Rodrigo, precisa cumprimentar os sócios da construtora", disse Isadora, puxando-o para longe de seus pensamentos. Ele seguiu a noiva pelos corredores da mansão, apertando mãos e trocando sorrisos calculados. Aventura Empreendimentos era sua vida. Aos 35 anos, comandava uma das maiores empresas de construção civil do país. Sua agenda era milimetricamente planejada, suas decisões moviam milhões, e sua imagem pública era cuidadosamente construída. O casamento com Isadora, filha de uma tradicional família paulistana, era mais uma peça no quebra-cabeças de sua ascensão social. Foi quando estava conversando com um investidor alemão que a viu. Carla estava parada na entrada do salão, mas não sozinha. No colo, carregava uma menininha de cabelos castanhos cacheados e olhos grandes. A criança usava um vestidinho azul marinho e agarrava firmemente o pescoço da mãe, observando tudo ao redor com curiosidade. O mundo de Rodrigo parou. Carla não havia mudado muito. Continuava com aquele jeito simples, mas elegante. Usava um vestido discreto, nada que chamasse atenção. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma maturidade nova, uma responsabilidade que ele nunca havia visto antes. E a criança, os olhos da menina eram idênticos aos dele. "Com licença", murmurou para o investidor, deixando-o falando sozinho. Rodrigo caminhou até a entrada como se estivesse em transe. Cada passo parecia durar uma eternidade. Os convidados continuavam conversando, rindo, bebendo, alheios ao turbilhão que se formava dentro dele. "Oi, Rodrigo", disse Carla quando ele se aproximou. Sua voz estava calma, mas ele conhecia aquele tom. Era a mesma serenidade forçada que ela usava quando estava nervosa. "Carla." Ele olhou para a criança, que agora o observava com atenção. "Você não mencionou que eu traria minha filha." Carla ajeitou a menina no colo. "Eva, diga oi para o tio Rodrigo." Eva escondeu o rosto no ombro da mãe, mas depois espiou na direção dele. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos da criança eram seus, o formato do nariz, a linha do queixo, até a maneira como ela inclinava a cabeça para observá-lo. "Quantos anos ela tem?" perguntou e sua própria voz soou estranha. 2 anos e meio. Rodrigo fez as contas rapidamente. 3 anos desde o término. 9 meses de gestação. As datas batiam perfeitamente. "Carla, nós precisamos conversar." "Não aqui", ela respondeu, olhando ao redor. "Este é o seu grande dia, lembra?" Mas era tarde demais. Alguns convidados já haviam notado a chegada de Carla e começavam a sussurrar. Uma mulher jovem, sozinha, com uma criança que tinha uma semelhança impressionante com o noivo. Em poucos minutos, a notícia se espalharia pelos corredores da mansão como fogo na palha seca. "Rodrigo, querido, onde você está?" A voz de Isadora soou alta demais, forçada. Ela se aproximava com passos rápidos,
claramente irritada por ele ter desaparecido no meio da conversa com os investidores. Quando Isadora viu Carla, sua expressão mudou completamente. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. E, finalmente, uma raiva gelada que ela tentou disfarçar com um sorriso falso. Carla Mendes, disse Isadora, como se o nome fosse um palavrão. Que surpresa vê-la aqui. Isadora. Carla respondeu educadamente. Parabéns pelo casamento. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eva escolheu esse momento para se mexer no colo da mãe e estender uma pequena mão na direção de Rodrigo. Sem pensar, ele aceitou os dedinhos minúsculos. A pele da criança era macia e quente. Papai, Eva disse baixinho, e as 3 palavras ecoaram pelo salão como um trovão. Isadora ficou pálida. Carla fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para uma tempestade. E Rodrigo sentiu seu mundo tão cuidadosamente construído desabar em questão de segundos. Os sussurros ao redor se intensificaram. Telefones foram discretamente retirados dos bolsos. Em algumas horas a notícia estaria em todos os sites de fofoca do país. Precisamos sair daqui, murmurou Rodrigo. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Ventura não fazia a menor ideia de como consertar a situação. A biblioteca da mansão Ventura nunca havia parecido tão pequena. Rodrigo caminhava de um lado para o outro, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o envelope que Carla havia lhe entregado. Eva brincava no tapete persa com alguns brinquedos que Carla sempre carregava na bolsa, alheia à tensão que tomava conta do ambiente. Abra logo, disse Carla, sentada na poltrona de couro. Sua voz estava firme, mas Rodrigo conhecia aquele brilho nos olhos dela. Era determinação misturada com medo. Isadora havia saído da biblioteca 5 minutos antes, depois de uma discussão que acordaria os mortos. Isso é um golpe! Gritara, apontando para Eva. Ela aparece aqui no nosso casamento com essa criança. E você acredita que... Rodrigo havia pedido para ela se retirar. Pela primeira vez em 2 anos de noivado, ele havia escolhido ouvir outra pessoa que não fosse sua futura esposa. O envelope continha 3 folhas. A primeira era uma cópia do teste de DNA, realizado discretamente em um laboratório particular. Os números não mentiam. 99,9% de probabilidade de paternidade. As outras 2 folhas eram prints de mensagens de WhatsApp e e-mails que Carla havia enviado para ele ao longo dos últimos 2 anos e meio. Rodrigo leu em silêncio, sentindo o estômago afundar a cada linha. Rodrigo, sei que não quer falar comigo, mas preciso te contar algo importante. Por favor, me responda, é sobre Eva. Ela está com 1 ano agora. Tem seus olhos, sua teimosia também. Não quero seu dinheiro, só queria que soubesse que tem uma filha. Dezenas de mensagens, todas sem resposta. Eu nunca recebi isso, disse ele, levantando os olhos do papel. Claro que não, Carla suspirou. Sua mãe me ligou há 6 meses. Disse que você havia mudado de número e que eu deveria parar de perturbar a família, que você estava noivo de uma moça adequada e que eu só atrapalharia sua felicidade. Rodrigo fechou os punhos. Dona Marta. Sua mãe sempre havia sido controladora, mas isso ultrapassava todos os limites. Carla, eu juro que não sabia. Eu sei, ela interrompeu. Por isso estou aqui. Não vim para estragar seu casamento ou pedir dinheiro. Vim porque Eva tem o direito de conhecer o pai. E você tem o direito de saber que ela existe. Eva escolheu esse momento para se aproximar de Rodrigo, estendendo um carrinho de brinquedo amarelo. Brum, brum, disse ela sorrindo. Rodrigo se ajoelhou no chão, aceitando o brinquedo com mãos trêmulas. Eva riu e voltou correndo para buscar mais carrinhos. A espontaneidade da criança contrastava brutalmente com a complexidade da situação. Como você conseguiu o material para o DNA? Perguntou ele. Eva derrubou suco no seu terno na última festa de Natal da sua empresa. Você nem notou, mas ela esbarrou em você no elevador. Guardei o guardanapo que você usou para limpar a gravata. Rodrigo se lembrou vagamente do episódio. Havia sido na festa de confraternização da Ventura Empreendimentos. Uma mulher com uma criança pequena no elevador. Ele estava ao telefone, irritado porque a ligação havia caído. Nem havia prestado atenção nelas.
Você trabalha na empresa, disse ele, finalmente conectando os pontos. Coordeno o projeto de responsabilidade social. Ou coordenava. Pedi demissão na semana passada. Por quê? Porque não conseguia mais fingir que não te conhecia. Era desgastante demais ver você todos os dias, saber que Eva existia e você nem imaginar. O celular de Rodrigo tocou insistentemente. Isadora. Ele desligou sem atender. O que você quer de mim, Carla? Ela ficou em silêncio por um momento, observando Eva empilhar os carrinhos em uma torre instável. Nada, disse finalmente. Só queria que soubesse. Eva vai crescer com ou sem você. Mas achei que merecia a chance de escolher. E se eu escolher estar presente? Então terá que provar que mudou. A Eva e a mim. O telefone tocou novamente. Dessa vez era seu assistente pessoal. Senhor Ventura, a imprensa descobriu. Tem repórter na porta da mansão. A senhora Isadora cancelou a cerimônia e saiu com os pais. O senhor precisa decidir o que fazer. Rodrigo desligou e olhou para Carla. A cerimônia foi cancelada, disse ele. Eu sei. Sinto muito. Não sinta. Rodrigo se surpreendeu com suas próprias palavras. Talvez seja o melhor que poderia ter acontecido. Eva tropeçou e caiu sentada, começando a chorar baixinho. Instintivamente, Rodrigo se moveu para consolá-la, mas Carla foi mais rápida. Ela pegou a menina no colo, fazendo cócegas na barriguinha até Eva voltar a sorrir. Papai triste? Perguntou Eva, apontando para Rodrigo. Não, amor. Papai está bem, respondeu Carla, sem perceber que havia confirmado a paternidade dele naturalmente. Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era dor. Era algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse a primeira vez na vida que alguém se preocupava genuinamente com seus sentimentos, sem querer nada em troca. Posso abraçá-la? Perguntou, estendendo os braços. Carla hesitou por um segundo, depois entregou Eva para ele. A menina ficou rígida por um momento, estudando o rosto de Rodrigo com seriedade. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, ela relaxou contra o peito dele. Papai cheiro bom, disse Eva, fazendo Rodrigo rir pela primeira vez no dia. Lá fora, podia ouvir o barulho dos carros saindo, os convidados se dispersando, sua vida cuidadosamente planejada desmoronando. Mas ali, com Eva em seus braços e Carla ao lado, Rodrigo sentiu algo que não experimentava há anos. Sentiu-se em casa. A segunda-feira chegou como um furacão. Rodrigo acordou no sofá do seu escritório em casa, ainda de terno amarrotado, cercado por jornais que seu assistente havia deixado sobre a mesa de centro. As manchetes eram impiedosas. O noivo que descobriu ser pai no altar, escândalo na elite paulistana, executivo do ano, tem filha secreta. Sua foto estava estampada na capa de 3 revistas diferentes. Em uma delas, conseguiram capturar o momento exato em que Eva estendeu a mão para ele. A imagem era tocante e devastadora ao mesmo tempo. O telefone não parava de tocar. Rodrigo havia desligado o celular na noite anterior, mas as ligações chegavam pelo fixo da empresa, pela secretária, pelos sócios. Todos queriam explicações. Todos tinham opiniões sobre como ele deveria lidar com a crise. A campainha da porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Marta, sua mãe, vestida impecavelmente como sempre, mas com uma expressão que ele não via desde a adolescência. Preocupação genuína misturada com culpa. Rodrigo, filho. Não. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Antes de você dizer qualquer coisa, preciso saber. Cadê as mensagens? Dona Marta suspirou, tirando as luvas de couro e colocando-as cuidadosamente na mesa. Eu apaguei. São todas? Todas que chegaram no seu celular antigo. E pedi para a secretária filtrar os e-mails pessoais também. Rodrigo sentiu a raiva subir pela garganta, mas se forçou a manter a calma. Por quê? Porque você estava construindo algo sólido com Isadora. Porque essa menina, Carla, ela não é do nosso mundo, Rodrigo. Você sabe disso. Nosso mundo. Rodrigo riu, mas não havia humor no som. Que mundo é esse, mãe? O mundo onde escondemos nossas responsabilidades. Onde fingimos que as pessoas não existem quando elas se tornam inconvenientes. O mundo onde protegemos nossa família. Eva, é minha família. O grito ecoou pela casa.
Dona Marta ficou em silêncio, claramente chocada com a intensidade da reação do filho. Você nem conhece essa criança direito. E de quem é a culpa disso? Rodrigo caminhou até a janela, observando o jardim que sua mãe cuidava com tanto zelo. Tudo ali era controlado, podado, perfeito, como ela sempre quis que sua vida fosse. Sabe o que me dói mais, mãe? Não é que você tenha apagado as mensagens. É que durante 2 anos e meio, enquanto eu vivia minha vida perfeita, minha filha estava crescendo sem mim. Ela deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras, teve pesadelos, sorriu, e eu perdi tudo isso por causa das suas boas intenções. O telefone fixo tocou novamente. Era Carlos, presidente do Conselho da Ventura Empreendimentos. Rodrigo, preciso te ver hoje. O conselho se reuniu esta manhã. E decidimos que seria melhor você se afastar temporariamente da presidência, até a situação se acalmar. Rodrigo fechou os olhos. Era exatamente o que esperava, mas ainda doía. Por quanto tempo? Não sabemos. Depende de como você vai lidar com isso. Com minha filha, Carlos. Ela tem nome, Eva. Rodrigo, seja razoável. A imagem da empresa... A empresa vai sobreviver. Ele desligou sem se despedir. Dona Marta estava parada no mesmo lugar, as mãos cruzadas na frente do corpo. Eles te afastaram? Temporariamente. Viu? Eu avisei que essa situação ia... Mãe, pare. Rodrigo se virou para ela. Pela primeira vez na minha vida adulta tenho tempo livre. Sabe o que vou fazer com esse tempo? Vou conhecer minha filha. Vou descobrir qual é a cor favorita dela, se ela gosta de chocolate, se tem medo do escuro. Vou fazer tudo o que deveria ter feito nos últimos 2 anos e meio. E Isadora? Isadora deixou bem claro ontem que não quer fazer parte disso. Rodrigo pegou as chaves do carro. Onde você vai? Buscar Eva na escola. Durante o trajeto, ligou para Carla. Oi! A voz dela soou cautelosa. Posso buscá-la na escola hoje? Rodrigo, por favor. Sei que ainda não confias em mim, e entendo perfeitamente, mas preciso começar de algum lugar. Carla ficou em silêncio por um momento. Escola Pequenos Passos, na Vila Madalena. Saída às 5h30. Mas eu vou junto. Tudo bem. Quando chegou à escola, encontrou Carla esperando do lado de fora. Ela usava jeans e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Estava nervosa. Ele percebia pelos pequenos gestos. Ajeitava a alça da bolsa, olhava o relógio, mordia o lábio inferior. Como foi seu dia? Perguntou ela. Fui afastado da empresa. Minha mãe admitiu que apagou suas mensagens. A imprensa está tendo um dia e tanto com minha vida pessoal. Ele deu de ombros. Mas estranhamente me sinto mais leve do que me senti em anos. Nesse momento, Eva saiu correndo da escola, uma mochila pequena nas costas e um desenho na mão. Mamãe! Ela parou quando viu Rodrigo. Papai! A naturalidade com que ela o chamou de papai fez algo se mexer no peito de Rodrigo. Eva correu até ele, estendendo o desenho. Fiz para você. Era um desenho de uma família. 3 palitinhos coloridos de mãos dadas. Uma figura alta, uma média e uma pequena. Somos nós, explicou Eva orgulhosa. Rodrigo se ajoelhou na calçada, na frente da escola, sem se importar com o terno caro ou com os olhares curiosos de outros pais. É o desenho mais bonito que já recebi na vida, disse ele, e pela primeira vez em muito tempo estava sendo completamente sincero. 3 semanas depois do casamento cancelado, Rodrigo descobriu que sua nova rotina era completamente diferente de tudo que já havia experimentado. Às 7 da manhã, em vez de revisar relatórios financeiros, estava na cozinha do apartamento que alugara perto da casa de Carla, tentando fazer panquecas em formato de coração para Eva. Papai, tá torto, comentou Eva, sentada na cadeirinha alta, apontando para a massa que mais parecia uma ameba do que um coração. Está perfeito, respondeu Rodrigo, virando a panqueca com cuidado excessivo. É um coração de dinossauro. Eva riu, batendo palmas. Nos últimos dias, Rodrigo havia descoberto que fazer a filha rir era seu novo vício. Cada risada dela valia mais que qualquer aplauso que já havia recebido em apresentações empresariais. Carla apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. Vocês acordaram cedo hoje. A Eva quis fazer café da manhã para a mamãe, explicou Rodrigo,
servindo as panquecas tortinhas no prato colorido de plástico. Carla se aproximou, aceitando a xícara de café que ele lhe oferecia. Nos últimos dias, uma rotina estranha havia se estabelecido entre eles. Rodrigo chegava cedo, ajudava com Eva, levava a filha para a escola quando Carla precisava trabalhar e ficava até a hora do jantar. Não havia sido planejado, apenas aconteceu naturalmente. Como foi a reunião com os advogados ontem? Perguntou ela. Resolvida. Eva agora está oficialmente registrada como minha filha. Vou começar a pagar pensão também, mesmo você dizendo que não precisa. Rodrigo, não é sobre dinheiro, Carla. É sobre responsabilidade. Eva terminou de comer e desceu da cadeira, correndo para a sala. Rodrigo e Carla a seguiram, encontrando-a já espalhando brinquedos pelo chão. Papai brinca? Claro, princesa. Rodrigo se sentou no chão, ainda de camisa social e calça de alfaiataria. Era uma imagem que faria sua mãe ter um ataque, mas ele não se importava mais. Eva trouxe uma boneca e um ursinho. Você é o papai urso, eu sou a filhinha. E mamãe é a mamãe urso, instruiu Eva organizando os brinquedos. E o que a família urso faz? Perguntou Rodrigo. Brinca no parque, come mel, e papai urso lê historinha antes de dormir. Carla se sentou no sofá, observando a interação com uma expressão que Rodrigo não conseguia decifrar. Havia ternura ali, mas também uma proteção cautelosa. O celular de Rodrigo tocou. Era Carlos, do conselho. Com licença, princesa, papai precisa atender uma ligação. Rodrigo saiu para a varanda. Carlos. Rodrigo, o conselho se reuniu novamente. Queremos propor algo. Estou ouvindo. Volte para a presidência, mas como porta-voz de uma nova linha da empresa. Projetos sociais. Responsabilidade corporativa. Transforme essa situação em uma oportunidade de marketing. Rodrigo olhou através da porta de vidro. Eva estava contando uma história para Carla, gesticulando animadamente. Carla ria, fazendo perguntas sobre os personagens da história inventada. E se eu disser não? Então sua carreira na aventura empreendimentos está encerrada. Preciso pensar. Rodrigo, seja sensato. É uma boa oportunidade para todos. Ele desligou sem responder e voltou para a sala. Tudo bem? Perguntou Carla. O conselho quer que eu volte, para liderar projetos sociais na empresa. Isso é ótimo. Eles querem transformar a Eva em uma oportunidade de marketing. O executivo que mudou depois de descobrir que era pai. Uma campanha de humanização da marca. Carla ficou em silêncio. Eva continuava brincando, alheia à conversa dos adultos. E o que você vai fazer? Não sei. Durante anos, tudo o que eu quis foi estar no topo daquela empresa. Agora, Rodrigo olhou para Eva. Agora tenho outras prioridades. Não desista dos seus sonhos por causa dela, Rodrigo. Eva precisa de um pai que se realize profissionalmente também. Meus sonhos mudaram. Naquela tarde, Rodrigo levou Eva ao parque. Era um lugar simples, com balanços coloridos e um escorregador pequeno. Eva correu direto para a caixa de areia, começando a construir um castelo. Papai, ajuda? Rodrigo tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa e se ajoelhou na areia. Outras crianças se aproximaram, curiosas, e logo Eva estava apresentando seu papai para os amigos. Ele é grande, comentou um menino loiro. E tem mãos de gigante, acrescentou uma menina de cabelos cacheados. Mas ele é bonzinho, defendeu Eva, abraçando a perna de Rodrigo. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que alguém o havia defendido, sem esperar nada em troca? No caminho de volta para casa, Eva dormiu no banco traseiro do carro. Rodrigo dirigia devagar, observando a filha pelo retrovisor. Seus cabelos estavam bagunçados, havia areia grudada na roupa, e ela sorria mesmo dormindo. Quando chegaram, Carla estava na cozinha, preparando o jantar. Como foi o parque? Perfeito. Rodrigo carregou Eva, ainda dormindo, para o quarto dela. Ela fez amigos novos, construiu o maior castelo de areia do mundo e me ensinou que balanço é melhor quando você grita mais alto em vez de ficar quieto. Carla sorriu. Você está mudando, Rodrigo. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Naquela noite, depois que Eva acordou, jantaram os três juntos na mesa pequena da cozinha. Eva contou sobre seu dia na escola. Carla falou sobre o novo projeto social que estava desenvolvendo e Rodrigo
Rodrigo apenas escutou. E pela primeira vez em muito tempo, isso foi suficiente. Quando o telefone tocou novamente, ele simplesmente desligou sem olhar quem era. Importante? Perguntou Carla. Nada é mais importante que isso, respondeu ele, apontando para Eva, que tentava comer macarrão com uma colher. E naquele momento Rodrigo soube exatamente o que responderia para o conselho na manhã seguinte. A proposta chegou numa terça-feira chuvosa. Carla estava no sofá, Eva brincando com blocos de montar no tapete, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz animada falava sobre uma oportunidade única: coordenar um projeto de alfabetização em comunidades carentes de Salvador, com recursos federais e apoio de ONGs internacionais. É exatamente o que você sempre quis fazer, disse Marina, sua antiga colega de faculdade. 6 meses iniciais, com possibilidade de extensão. Salário bom, moradia inclusa. E você estaria fazendo a diferença de verdade. Carla olhou para Eva, que havia construído uma torre altíssima e agora tentava equilibrar o último bloco. Preciso pensar. Claro, mas a resposta precisa ser até sexta-feira. As vagas são disputadas. Quando Rodrigo chegou no final da tarde, encontrou Carla estranhamente quieta. Eva correu para abraçá-lo como sempre, mas ele notou que algo estava diferente. Tudo bem? Perguntou depois que Eva voltou para os brinquedos. Carla contou sobre a proposta. Rodrigo ouviu em silêncio, mas ela podia ver a tensão crescendo em seus ombros. É uma oportunidade incrível, disse ele finalmente. É. Você sempre quis trabalhar com projetos assim. Sempre. Então, por que está hesitando? Carla suspirou, olhando para Eva. Porque não quero tirar a Eva de você agora que vocês estão se conhecendo. E também... Ela parou como se as palavras fossem difíceis demais. Também não sei se quero ir embora. Por causa de mim. Por causa de nós. Desta família estranha que construímos. Rodrigo se aproximou, sentando ao lado dela no sofá. Carla, escuta. Sei que cometi erros enormes no passado. Sei que você tem todo o direito de não confiar em mim completamente ainda. Mas se existe uma coisa que aprendi nestas últimas semanas, é que as pessoas que amamos merecem voar. Rodrigo, se você ficar por minha causa, vai acabar me culpando. Se ficar só pela Eva, vai se ressentir. Você precisa ir porque quer ir, não porque eu ou ela precisamos de você aqui. Eva se aproximou, subindo no colo de Carla. Mamãe triste? Não, amor. Mamãe está só pensando. Pensar em quê? Carla e Rodrigo trocaram olhares. Como explicar para uma criança de 2 anos que talvez elas fossem se mudar para longe? Mamãe recebeu uma proposta de trabalho, disse Rodrigo, surpreendendo Carla. Em outro lugar. Longe? Um pouquinho longe. Eva franziu a testa, processando a informação. E papai vai também? Não, princesa. Papai fica aqui. Eva ficou em silêncio por um momento. Depois desceu do colo de Carla e foi buscar sua mochila pequena. Posso levar o urso Ted? Perguntou, tirando seu ursinho favorito da mochila. Pode levar Ted para onde quiser, respondeu Carla, com a voz embargada. Então tá bom. Vamos, mamãe. A simplicidade com que Eva aceitou a situação fez Carla chorar. Rodrigo a puxou para um abraço. Ela vai entender, sussurrou ele. E eu vou garantir que vocês se falem todos os dias. Videochamada, mensagens, o que você quiser. E se ela esquecer de você? Então vou trabalhar para que ela se lembre. Vou visitá-la sempre que puder. Salvador não fica na lua. Naquela noite, depois que Eva dormiu, Carla e Rodrigo ficaram conversando na cozinha. Sabe o que mais me assusta? Disse ela. É que pela primeira vez na vida, tenho medo de ir atrás dos meus sonhos. Por quê? Porque descobri que também sonho com isso aqui. Com você fazendo panquecas tortas de manhã, com Eva te chamando de papai, com jantares na mesa pequena da cozinha. Rodrigo segurou a mão dela. Carla, eu também sonho com isso, mas se você ficar agora, sempre vai existir a dúvida. E se eu tivesse ido? Se vocês voltarem e ainda quiserem isso aqui, vamos construir de novo. Só que desta vez, sem dúvidas. No dia seguinte, Carla ligou para Marina. Aceito a proposta. Rodrigo ajudou com os preparativos da viagem. Foram 2 semanas intensas de papelada, organização e despedidas.
Eva não parecia entender completamente o que estava acontecendo, mas captava a ansiedade dos adultos. Na última semana aconteceu algo inesperado. Isadora deu uma entrevista para uma revista de fofocas, distorcendo toda a história. Segundo ela, Carla havia aparecido no casamento para dar o golpe do baú, inventando a paternidade para se aproveitar da fortuna dos Ventura. A entrevista foi publicada numa quinta-feira. Na sexta, Rodrigo convocou uma coletiva de imprensa. Carla assistiu de casa com Eva no colo. Na tela da TV, Rodrigo estava diferente do executivo frio que ela havia conhecido anos atrás. Ele falava com honestidade sobre seus erros, sobre o tempo perdido com Eva, sobre como descobrir que era pai havia mudado suas prioridades. Carla Mendes é uma mulher íntegra que criou minha filha sozinha durante 2 anos e meio porque eu não soube assumir minhas responsabilidades, disse ele, olhando diretamente para as câmeras. Ela nunca me pediu nada. Nunca quis meu dinheiro. Só queria que eu conhecesse minha filha. Se alguém deve ser julgado nesta história, sou eu, não ela. Eva apontou para a tela. Papai na TV. É, amor. Papai está na TV. Quando Rodrigo voltou para casa naquela noite, encontrou Carla fazendo as últimas malas. Viu a entrevista? Perguntou ele. Vi. Obrigada. Não precisa agradecer. Era o mínimo que eu devia fazer. Eva estava dormindo no quarto quando eles se sentaram no sofá pela última vez. Vou sentir saudade, disse Carla. Eu também, mas tenho certeza de que é o certo. E se quando voltarmos você tiver seguido em frente? Rodrigo sorriu. Carla, levei 3 anos para superar nosso primeiro término. Acha mesmo que vou superar isso em 6 meses? Ela riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Cuida de você, Rodrigo. Cuidem-se vocês também. E assim, numa manhã de sábado, Rodrigo as levou ao aeroporto. Eva acenou pela janelinha do avião e, pela primeira vez, desde que descobriu que era pai, Rodrigo chorou. Mas não era só tristeza. Era também esperança. 2 semanas depois da partida de Carla e Eva, Rodrigo acordou com o telefone tocando insistentemente. Era Carlos, do Conselho da Ventura Empreendimentos. Rodrigo, precisamos conversar. Aquela sua coletiva repercutiu mais do que esperávamos. Para o bem ou para o mal? Para o bem. As ações da empresa subiram 15% desde então. A imprensa está chamando você de o executivo que humanizou o capitalismo. Queremos você de volta. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela do apartamento vazio. Sem Eva correndo pela sala, sem Carla cantarolando na cozinha, o silêncio era ensurdecedor. Nas minhas condições? Quais condições? Quero implementar uma creche na empresa. Auxílio integral para funcionários que são pais solteiros. Licença paternidade estendida. E quero criar um fundo para projetos sociais. Carlos ficou em silêncio do outro lado da linha. Rodrigo, isso vai custar uma fortuna. Carlos, nos últimos 2 meses, aprendi mais sobre liderança brincando de casinha com minha filha do que em 10 anos de MBA. Essas não são despesas. São investimentos em pessoas, e pessoas motivadas constroem empresas melhores. O conselho vai querer uma apresentação detalhada. Terão na segunda-feira. Naquela tarde, Rodrigo estava em casa preparando a apresentação quando o telefone tocou. Era Carla, da videochamada agendada. Papai! Eva apareceu na tela, correndo para mostrar um desenho novo. Olha o que fiz. Era uma praia com sol amarelo enorme e 2 figuras de mãos dadas. Somos eu e mamãe na praia de Salvador, explicou Eva. Mas tem um pedacinho aqui para você também. Ela apontou para um cantinho do papel onde havia desenhado uma casa pequena. Essa é nossa casa em São Paulo. Você mora lá e cuida dela, para quando voltarmos. Rodrigo sentiu o coração apertar. Estou cuidando bem da casa, princesa. E do seu quarto também. Carla apareceu na tela, bronzeada, e com um sorriso que Rodrigo não via há muito tempo. Como você está? Perguntou ela. Melhor. Voltei para a empresa, mas com algumas mudanças. E você? Como está o projeto? Incrível. Rodrigo, você deveria ver o que estamos conseguindo fazer aqui. Crianças que nunca tinham visto um livro agora estão lendo pequenas frases. Mães que não sabiam escrever o próprio nome estão mandando bilhetes para os filhos. O entusiasmo na voz dela era contagiante. Rodrigo sorriu.
Fico feliz que tenha ido. Está radiante. Sinto falta de vocês dois, disse ela baixinho. Nós também. Mas você está onde precisa estar. Eva se aproximou da tela. Papai, quando você vem nos visitar? Logo, princesa. Papai está organizando uma surpresa. No dia seguinte, Rodrigo apresentou seu projeto para o conselho. A sala estava tensa quando ele entrou, mas sua confiança era inabalável. Senhores, durante os últimos meses, aprendi que uma empresa não é apenas números no balanço. É feita de pessoas. E pessoas têm filhos, têm sonhos, têm dificuldades. Ele mostrou slides com estatísticas sobre produtividade em empresas que ofereciam suporte integral aos funcionários. O projeto que proponho não é caridade, é estratégia. Funcionários que não precisam se preocupar com o bem-estar dos filhos são mais focados, mais leais, mais criativos. E o custo? Perguntou um dos conselheiros. O custo inicial será compensado pela redução da rotatividade e pelo aumento da produtividade. Além disso, a Ventura Empreendimentos será pioneira em responsabilidade social no setor. A votação foi unânime. O projeto foi aprovado. 2 semanas depois, Rodrigo estava supervisionando as obras da creche quando recebeu uma ligação inesperada. Era um jornalista de um grande jornal nacional. Senhor Ventura, gostaríamos de fazer uma matéria sobre as mudanças na sua empresa e também sobre sua história pessoal. A matéria foi publicada numa domingo. A chamada de capa era O Pai que Mudou uma Empresa. A reportagem contava toda a história, desde o casamento cancelado até os novos projetos sociais da Ventura Empreendimentos. Mas o que mais chamou a atenção foi o final da matéria, onde Rodrigo falava sobre Eva. Minha filha me ensinou que o sucesso não se mede pelo tamanho do escritório ou pelo número de zeros na conta bancária. Se mede pelos sorrisos que você provoca, pelas pessoas que você ajuda a crescer, pelo legado de amor que você deixa no mundo. A repercussão foi imediata. O site da empresa recebeu milhares de currículos. Outras empresas começaram a procurar Rodrigo para consultoria sobre responsabilidade social. Uma editora ofereceu um contrato para ele escrever um livro sobre liderança humanizada. Mas a ligação que mais o emocionou veio no final daquela semana. Rodrigo? Era Carla e ela estava chorando. O que houve? Eva está bem? Ela está ótima. Eu que li a matéria e assisti ao vídeo que viralizou do seu discurso na inauguração da creche. E me apaixonei por você de novo. Ou talvez nunca tenha deixado de estar apaixonada. Não sei. Rodrigo fechou os olhos, sentindo uma onda de emoção percorrer seu corpo. Carla, sei que ainda faltam 4 meses para o fim do projeto. Sei que disse que precisava ter certeza. Mas agora tenho. Tenho certeza de que quero voltar para casa, para você, para nós. E seu trabalho em Salvador? Vou terminar o que comecei aqui, mas quando voltar, quero que seja para ficar. De verdade dessa vez. Rodrigo sorriu olhando pela janela do escritório. Do lado de fora, crianças brincavam no parquinho da creche recém-inaugurada. Estou te esperando, disse ele. Vocês duas. Sempre estive esperando. 3 meses depois da ligação de Carla, Rodrigo acordou com uma mensagem no celular. Chegamos hoje, voo às 15h30. Eva não parou de falar de você durante toda a viagem. Ele havia passado a semana anterior preparando tudo. O apartamento estava cheio de flores frescas. O quarto de Eva tinha brinquedos novos espalhados pelo chão. E a geladeira estava lotada de comida caseira que ele havia aprendido a fazer assistindo vídeos no YouTube. No aeroporto, Rodrigo esperava no saguão de desembarque, com um nervosismo que não sentia desde o primeiro dia de trabalho. Suas mãos suavam e ele checava o celular a cada 30 segundos. Quando finalmente as viu saindo da área de desembarque, o coração disparou. Eva estava maior, mais esperta, bronzeada do sol nordestino. Carla estava diferente também, mais confiante, mais serena. Nos olhos dela havia uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Papai! Eva gritou, soltando a mão de Carla e correndo na direção dele. Rodrigo a pegou no colo, girando ela pelo ar. Eva riu, aquele som cristalino que ele havia escutado por videochamada durante meses, mas que pessoalmente era ainda mais doce.
Senti tanta saudade, princesa. Eu também. Trouxe um presente para você. Eva abriu a mochilinha e tirou um pequeno barquinho feito de madeira. Fiz na oficina da tia Marina. É para você não esquecer que a gente morava perto do mar. Nunca vou esquecer, disse Rodrigo emocionado. Carla se aproximou, ainda meio tímida. Oi, oi. Eles se abraçaram, um abraço longo e apertado. Rodrigo sentiu o perfume dela, diferente, com um toque de brisa do mar. Carla estava em casa, mas também havia se tornado uma versão nova de si mesma. No caminho do aeroporto, Eva tagarelou sem parar sobre Salvador, as crianças que a mãe havia ensinado a ler, as praias, as brincadeiras. Rodrigo dirigia devagar, saboreando cada palavra, cada risada. E você, papai? O que fez enquanto a gente estava fora? Trabalhei, construí uma creche na empresa, aprendi a cozinhar e senti muita saudade de vocês. Papai sabe cozinhar agora? Sei, vou fazer jantar hoje. Eva bateu palmas, animada. Quando chegaram ao apartamento, Eva correu direto para o quarto dela. Rodrigo havia mantido tudo exatamente como ela havia deixado, mas adicionou alguns brinquedos novos e uma estante com livros infantis. Meus ursinhos! Ela gritou, abraçando os bichos de pelúcia. Carla ficou parada na porta, observando a filha reencontrar seus brinquedos. Você não mudou nada, disse ela baixinho. Mudei algumas coisas, mas as importantes continuaram no mesmo lugar. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Obrigada. Naquela noite, depois que Eva dormiu, Carla e Rodrigo se sentaram na varanda com 2 xícaras de chá. Como foi, de verdade? Perguntou ele. Transformador. Rodrigo, você não faz ideia do que conseguimos fazer lá. Mudamos a vida de dezenas de famílias, crianças que agora sabem ler, mães que se tornaram multiplicadoras do conhecimento. Você está radiante quando fala sobre isso. Estou. E sabe o que mais? Descobri que posso fazer isso aqui também. Recebi uma proposta para coordenar um projeto similar em comunidades da periferia de São Paulo. Rodrigo sorriu. Isso é fantástico. Você não vai pedir para eu recusar? Por que pediria? Porque significa que vou viajar, ter horários corridos, me dedicar intensamente ao trabalho. Carla, eu me apaixonei pela mulher que sonhava em mudar o mundo. Por que tentaria impedir você de fazer exatamente isso? Ela se aproximou dele no sofá. Tenho medo. De quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que em alguns meses você se canse da correria, da responsabilidade, da vida real com uma criança pequena. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Carla, nos últimos 6 meses, acordei todos os dias pensando em você e na Eva. Dormi todos os dias imaginando como seria quando vocês voltassem. Esse apartamento só se tornou uma casa quando vocês estavam aqui. Eu não vou me cansar da minha família. Família, ela repetiu, como se testasse a palavra. Família, ele confirmou. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os ruídos da cidade lá embaixo. Rodrigo, eu não quero que você abra mão de quem você é por minha causa. Sei que você ama o trabalho, ama os desafios. E eu amo, mas agora também amo outras coisas. Amo fazer panquecas tortas no domingo de manhã. Amo ouvir Eva contando como foi o dia na escola. Amo ver você animada falando sobre seus projetos. Ele sorriu. Descobri que a vida pode ser maior do que eu imaginava. Quer mesmo tentar isso? De novo? De verdade, dessa vez? Quero, mas só se você quiser também. Sem pressão, sem pressa. Vamos no nosso tempo. Carla se aproximou e o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas silenciosas. Eu quero, sussurrou ela. Quero muito. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com Eva pulando na cama. Papai, mamãe, vamos fazer panqueca? Rodrigo olhou para o lado e viu Carla esticando os braços, com o cabelo bagunçado e um sorriso sonolento. Vamos fazer panqueca, disse ele, pegando Eva no colo. Mas dessa vez não pode ser torta, instruiu Eva. Prometo que vou tentar. Carla riu. Deixa eu ajudar. Aprendeu umas receitas em Salvador. Na cozinha, os 3 prepararam o café juntos. Eva misturava a massa, Carla organizava os ingredientes e Rodrigo tentava não queimar as panquecas. Era uma cena doméstica simples,
mas que para ele valia mais que todos os contratos milionários que já havia assinado. Agora a gente vai morar junto para sempre? Perguntou Eva de repente. Carla e Rodrigo se entreolharam. O que você acha, Eva? Perguntou Carla. Acho que sim, porque família fica junta, né? Fica, respondeu Rodrigo, beijando a testa da filha. E pela primeira vez desde que se conheceram, os três sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. 6 meses depois do retorno de Salvador, a vida havia encontrado seu ritmo natural. Não houve pedido de casamento dramático, nem promessas solenes diante de altares. Em vez disso, aconteceu de forma orgânica. Carla foi deixando suas coisas no apartamento de Rodrigo, ele foi ganhando espaço na agenda dela e Eva foi crescendo com a certeza de que tinha uma família completa. Era uma quinta-feira comum quando Rodrigo percebeu como tudo havia mudado. Estava em seu escritório na Ventura Empreendimentos, assinando contratos para um novo empreendimento habitacional, quando Eva apareceu na porta com Carla. Papai! Ela correu até a mesa dele, subindo na cadeira como se fosse dona do lugar. Princesa, o que fazem aqui? Mamãe teve reunião no prédio do lado. Pensei em passar para te mostrar meu desenho novo, explicou Carla, se aproximando com 2 xícaras de café. Era assim agora. Pequenas visitas espontâneas, cafés divididos no meio da tarde, Eva brincando no tapete do escritório enquanto ele trabalhava. Seus funcionários já estavam acostumados com a presença da filha. Na verdade, muitos tinham começado a trazer os próprios filhos para conhecer a famosa creche da empresa. O que desenhou hoje? Perguntou Rodrigo, pegando Eva no colo. Nossa família no parque. Olha, esse é você empurrando meu balanço. Essa é mamãe lendo no banco, e esses são meus amigos brincando de pega-pega. O desenho estava colado na geladeira do escritório, junto com outros 5 que Eva havia feito durante a semana. Rodrigo havia transformado um canto da sala em um pequeno espaço para ela, com uma mesinha baixa, lápis de cor e papel. Está lindo, princesa. Carlos bateu na porta, interrompendo o momento. Rodrigo, os investidores alemães chegaram. Estão na sala de reuniões. Já vou. Ele se virou para Carla. Reunião importante? A mais importante do trimestre, segundo o Carlos, brincou Carla. Vai lá, a gente espera ou volta mais tarde? Esperem, não vai demorar. Rodrigo beijou Eva na testa e deu um beijo rápido em Carla. Era um gesto automático, natural, que ele nem percebeu ter feito até ver o sorriso dela. A reunião durou 2 horas. Quando voltou ao escritório, encontrou Eva dormindo no sofá pequeno que havia comprado especialmente para essas ocasiões, e Carla trabalhando no laptop, aproveitando o Wi-Fi da empresa para adiantar relatórios do projeto social. Como foi? Perguntou ela baixinho para não acordar Eva. Fechamos o negócio. 3 novos empreendimentos, sendo um completamente voltado para a habitação popular. Isso é incrível. É. E sabe o que mais? Durante a apresentação, mencionei nossos projetos sociais. Os alemães ficaram tão impressionados que querem investir também nisso. Carla sorriu, fechando o laptop. Você está diferente, Rodrigo. Não só como pai, mas como empresário também. Como assim? Você sempre foi ambicioso, mas agora sua ambição tem propósito. Não é só crescer por crescer, é crescer para impactar positivamente. Rodrigo se sentou ao lado dela, observando Eva dormir. Eva me ensinou isso. Ela não se impressiona com o tamanho do meu escritório ou com quantos carros eu tenho. Ela fica feliz quando eu chego em casa, quando brinco com ela, quando escuto suas histórias. E eu fico feliz vendo vocês juntos. Ele segurou a mão dela. Carla, preciso te falar uma coisa. O que foi? Estive pensando... Rodrigo hesitou. Que tal se mudássemos para uma casa? Com quintal para Eva brincar, espaço para você ter um escritório em casa, talvez uma piscina pequena? Rodrigo, não estou pedindo nada oficial. Não estou falando de casamento ou compromissos solenes. Estou falando de construir um lar de verdade para nossa família. Carla ficou em silêncio por um momento, observando Eva dormir. Uma casa, repetiu ela, com 3 quartos. Um para Eva, um para nós, e um para quando ela quiser desenhar ou você precisar trabalhar em casa. E se não der certo? Vai dar. Rodrigo não tinha certeza de muitas coisas na vida, mas disso ele tinha.
Não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a conversar, a respeitar os sonhos um do outro, a ser família de verdade. Eva se mexeu no sofá, abrindo os olhos devagar. Papai terminou a reunião. Terminei, princesa. Que tal irmos para casa? Posso escolher o que vamos jantar? Pode. Pizza. Carla riu. De novo? Comemos pizza ontem. Mas é gostoso, e a gente pode comer assistindo desenho. Rodrigo pegou Eva no colo. Pizza está aprovado, mas só se a mamãe concordar. A mamãe sempre concorda, disse Carla guardando o laptop. Especialmente quando se trata de fazer vocês duas felizes. No elevador, a caminho do estacionamento, Eva anunciou: quando a gente tiver casa nova, posso ter um cachorro? Rodrigo e Carla se entreolharam. Vamos conversar sobre isso, disse Carla. Isso quer dizer sim, traduziu Eva, animada. Rodrigo riu. Eva estava certa. Ultimamente, eles vinham dizendo sim para muitas coisas que antes pareciam impossíveis. Sim para jantares improvisados. Sim para filmes infantis nas sextas-feiras. Sim para desenhos na geladeira do escritório. Sim para uma vida que não seguia nenhum dos planos que ele havia traçado anos atrás, mas que era infinitamente melhor. Naquela noite, enquanto Eva dormia entre eles na cama grande, mais uma vez havia tido pesadelo e migrado para o quarto dos pais. Rodrigo observou sua família. Carla lia um livro, os cabelos soltos sobre o travesseiro. Eva dormia de braços abertos, ocupando mais espaço na cama do que duas pessoas adultas. Carla, sussurrou ele. Nunca estive tão certo de onde pertenço. Ela sorriu, fechando o livro e se aninhando ao lado dele. Eu também, murmurou, já quase dormindo. E assim, sem fanfarras ou declarações grandiosas, eles viviam, simplesmente viviam, juntos. 2 anos depois, a praia do Forte estava especialmente bonita naquela manhã de sábado. O sol nascia devagar, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam na água cristalina. Eva, agora com quase 5 anos, corria pela areia com o cabelo solto ao vento, perseguindo caranguejos que desapareciam rapidamente em suas tocas. — Papai, olha! Gritou ela, apontando para uma concha que havia encontrado. — É rosa por dentro! Rodrigo levantou os olhos do tablet, onde respondia a alguns e-mails. Mesmo em férias, algumas coisas não podiam esperar, mas ele havia aprendido a dosar. Trabalho importante pela manhã, família o resto do dia. Que linda, princesa, guarda ela para levar para casa. Carla estava sentada na cadeira ao lado dele, lendo um livro sobre metodologias de ensino. Ela havia voltado da segunda viagem a Salvador no mês anterior, desta vez para treinar outros coordenadores que replicariam o projeto em diferentes estados. O trabalho dela estava crescendo, ganhando reconhecimento nacional, e Rodrigo não podia estar mais orgulhoso. — Como está o livro? Perguntou ele, salvando o último e-mail. — Interessante. Estou pensando em propor algumas dessas técnicas para o projeto de São Paulo. Você nunca para de pensar em trabalho, né? Olha quem fala. Ela riu, apontando para o tablet dele. Mas pelo menos não estou assinando contratos na praia. Ainda. Carla balançou a cabeça, divertida, e voltou ao livro. Rodrigo fechou o tablet definitivamente e se concentrou no momento. Eva agora estava construindo um castelo de areia elaborado, com direito a fosso e ponte levadiça feita de gravetos. A casa que haviam comprado em São Paulo era perfeita. 3 quartos, quintal grande, piscina pequena. E sim, Eva havia ganhado o cachorro prometido. Rex, um Golden Retriever, que era quase do tamanho dela, mas que a seguia por toda parte como um guarda-costas peludo. Não houve casamento no papel. Eles haviam conversado sobre isso algumas vezes, mas sempre chegavam à mesma conclusão. O que tinham era mais sólido que qualquer contrato. Eram uma família de fato, construída dia após dia, escolha após escolha. Mamãe, papai, venham ver. Eva acenou para eles. Rodrigo e Carla se levantaram caminhando até onde ela estava. O castelo era impressionante para uma criança de 4 anos. Essa é nossa casa, explicou Eva, apontando para a torre principal. Aqui é onde o Rex dorme, aqui é meu quarto, e essa parte aqui é onde vocês trabalham. E onde ficam papai e mamãe? Perguntou Carla. Ah, vocês ficam em todos os lugares,
porque vocês são grandes e cuidam de tudo. Rodrigo sorriu. A lógica infantil sempre o surpreendia. Vamos nadar um pouco? Sugeriu Carla. Sim, Eva gritou, correndo em direção ao mar. Eles passaram a manhã brincando na água. Eva havia aprendido a nadar no ano anterior e agora se sentia uma pequena sereia. Rodrigo a jogava para o alto. Ela mergulhava e saía rindo. Carla ficava por perto, fotografando os momentos com o celular. Depois do almoço, Eva dormiu na sombra da barraca, exausta de tanto brincar. Rodrigo e Carla ficaram sentados lado a lado, observando as ondas quebrarem na areia. — Em que você está pensando? Perguntou ela. — Em como a vida é engraçada. — Como assim? Há 3 anos, eu achava que sabia exatamente o que queria. Sucesso profissional, casamento por conveniência, controle total sobre tudo. E hoje, ele olhou para Eva dormindo. Hoje, minha maior conquista é saber fazer panqueca sem queimar. Suas panquecas melhoraram muito, brincou Carla. Minha vida melhorou muito. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável, daqueles cheios de coisas não ditas. Era o silêncio de quem se conhece profundamente, de quem não precisa de palavras para se entender. Rodrigo pensou no caminho que haviam percorrido. As dificuldades do começo, quando Eva era pequena demais para entender por que o papai havia aparecido do nada. A adaptação de Carla a uma vida que incluía a rotina empresarial dele. Seus próprios medos de não ser um bom pai, de repetir os erros de sua própria criação. Mas também pensou nos momentos de alegria pura. Eva dando os primeiros passos em direção a ele. As primeiras palavras completas dela. Papai, fica comigo. As noites em que os 3 assistiam filmes infantis no sofá, Eva dormindo entre eles. As manhãs de domingo preparando o café da manhã juntos, com música alta e muito riso. Carla também estava perdida em pensamentos. Observava Rodrigo lendo e-mails mais cedo e via como ele tinha mudado. Não era mais o executivo frio e calculista que ela havia conhecido. Era um homem que sabia equilibrar ambição e afeto, que construía empresas pensando no impacto social, que cancelava reuniões importantes quando Eva estava doente. Ela pensava em Salvador, em todas as crianças que havia ajudado a alfabetizar, em como o trabalho havia dado novo sentido à sua vida. Mas pensava principalmente em como era bom ter alguém que apoiava seus sonhos, que vibrava com suas conquistas, que segurava as pontas em casa quando ela precisava viajar. Eva se mexeu acordando devagar. Espreguiçou como um gatinho e abriu os olhos. Já posso brincar de novo? Claro, amor. Ela se levantou e correu de volta para a beira do mar, onde havia deixado os brinquedos de praia. Ela é incrível, disse Carla. É nossa, respondeu Rodrigo. Nossa. Eles se beijaram, um beijo suave, sem pressa. Quando se afastaram, Rodrigo segurou a mão de Carla. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me dar uma chance, por voltar, por construir isso comigo. Obrigada a você, por crescer, por mudar, por se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser. Eva voltou correndo, os pés cheios de areia. Vamos ficar aqui para sempre? Não podemos, amor. Temos que voltar para casa amanhã, explicou Carla. Mas vamos voltar aqui outras vezes? Sempre que pudermos, prometeu Rodrigo. Então tá bom. Eva se sentou entre eles na cadeira, molhada e cheia de areia, mas feliz. Eu amo vocês, disse ela, do nada. Nós também te amamos, responderam os dois quase ao mesmo tempo. E ali, na praia do Forte, com o sol começando a se pôr e Eva contando suas aventuras do dia, Rodrigo entendeu que havia encontrado algo muito mais valioso que qualquer contrato milionário. Havia encontrado sua verdadeira família. Não precisaram de grandes declarações, alianças ou promessas eternas. Bastaram escolhas sinceras, tempo vivido juntos, e o amor que cresce devagar, mas com raízes profundas. Era simples assim. Era perfeito assim. Era a vida como ela deveria ser. Se você chegou até aqui, é porque se envolveu com a história de Rodrigo, Carla e Eva. Uma família que se construiu não pelos caminhos tradicionais, mas através de escolhas sinceras e amor verdadeiro. Esta narrativa nos mostra que, às vezes,
As maiores transformações começam nos momentos mais inesperados, como um casamento cancelado que se torna o início de uma vida completamente nova. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer essa jornada emocionante de paternidade, perdão e recomeços. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita no poder das segundas chances e no amor que constrói famílias verdadeiras. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais narrativas que falam sobre relacionamentos, família e superação, se inscreva no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. E agora queremos saber, de que país você está assistindo a este vídeo? Deixe nos comentários sua localização e conte se já viveu alguma situação parecida com a de Rodrigo e Carla, onde um imprevisto mudou completamente o rumo da sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas.